Beleza, você conseguiu. Garantiu seu espaço na internet com um plano de hospedagem e um domínio novinho. Perfeito. Mas e agora? Como é que você vai ler e responder os e-mails que chegam nesse seu endereço todo profissional? Pode acreditar, a porta de entrada para sua caixa de e-mails faz uma diferença gigantesca. Vamos descobrir juntos qual é a melhor para cada situação. É isso aí. O seu provedor de hospedagem te deu a casa, que é o endereço de e-mail. Mas e a porta que você vai usar todo santo dia para entrar? A escolha dessa interface é muito mais crucial do que parece à primeira vista. E aqui está o pulo do gato. O seu servidor de e-mail, ele é tipo o decodificador da sua TV a cabo. Ele está lá nos bastidores, fazendo todo o trabalho pesado. E o webmail? O webmail é o seu controle remoto. É a interface que você usa para trocar de canal, ou melhor, para navegar pelos seus e-mails. É a ferramenta que está na sua mão, e não o serviço que está por trás. Entendeu a diferença? Ok, com essa ideia do controle remoto bem fresca na cabeça, vamos dar uma olhada nas principais opções de código aberto que estão por aí. E olha, pode acreditar, a disputa é bem acirrada. Para a gente não se perder no meio de tanta opção, separamos tudo em 3 categorias bem diretas. Assim, fica muito mais fácil entender o forte de cada um. Vamos começar com o primeiro grupo. Se você está pensando, eu só queria uma coisa que parecesse e funcionasse como o Gmail, sabe? Só que no meu próprio domínio. Então, pronto, achou seu lugar. Roundcube e Rainloop são focados exatamente nisso. Um equilíbrio perfeito entre um visual moderno e a facilidade de uso que todo mundo já conhece. Não é por acaso que o Roundcube é o queridinho da maioria dos provedores de hospedagem, né? A interface é super limpa e essa função de arrastar e soltar e-mails entre as pastas é simplesmente natural. Mas o que realmente o destaca é a segurança, com suporte a PGP para criptografar suas mensagens e a capacidade de turbinar ele com plugins, adicionando calendários, tarefas e um monte de outras coisas. E não sou só eu que estou falando isso não. Um usuário resumiu o sentimento de muita gente com essa frase aí que a gente tirou da nossa fonte. O melhor webmail gratuito de todos os tempos. Isso só mostra o quanto o Roundcube acertou em cheio ao entregar uma experiência de altíssima qualidade. E coladinho no Roundcube vem o Rainloop. Pensa nele como se fosse o velocista da turma. Ele é incrivelmente leve e rápido, o que significa que seus e-mails carregam num piscar de olhos e sem abrir mão de um visual bem moderno. E para completar, a instalação é moleza e ele ainda vem com segurança extra, com autenticação de 2 fatores. É uma alternativa muito poderosa. Mas e se só o e-mail não for o suficiente? E se a sua equipe precisa de calendários compartilhados, gerenciamento de contatos, ferramentas de projeto? Bom, aí a gente entra no território dos pesos pesados da colaboração. É aqui que o jogo muda e entram em cena o Zimbra e o Horde. Aqui a gente tem 2 filosofias diferentes. Pensa no Zimbra como um pacote de escritório completo que você já compra pronto, com tudo que tem direito. Já o Horde, ele é mais como um Lego. Você começa com um webmail excelente e vai adicionando as pecinhas de colaboração que a sua equipe precisa. Ele fica totalmente customizado para o seu time. Certo? Agora vamos pegar as ferramentas de precisão. Esse grupo aqui não é para todo mundo. Eles são os especialistas criados para resolver problemas muito, mas muito específicos. Ou você precisa de privacidade no nível máximo, ou está tentando rodar seu e-mail num computador que já poderia estar no museu. Então, quem são esses especialistas? Bom, primeiro tem o MailPie, que foi construído do zero com foco total em privacidade e criptografia. Depois vem o ScrewMail, que é aquele veterano de guerra que consegue rodar em servidores com um mínimo de recursos, onde cada megabyte de memória conta. E por último, o Cypher, que funciona como um agregador universal, permitindo gerenciar várias contas de e-mail de diferentes serviços, tudo num lugar só. Certo, são muitas opções na mesa, né? Dá um nó na cabeça. Mas calma, como é que a gente decide qual é o campeão para você? Vamos colocar os principais concorrentes lado a lado para essa escolha ficar bem mais fácil. E só de bater o olho nessa tabela, alguns padrões já saltam aos olhos. Olha só as 4 estrelas em facilidade de uso para o Roundcube. É muito intuitivo. Agora, olha para o Zimbra. 5 estrelas em recursos avançados. É uma verdadeira potência. Mas em privacidade ninguém ganha do MailPile, com suas 5 estrelas. E em performance, principalmente em hardware mais antigo, o SquirrelMail ainda é o rei. Cada um brilha na sua área. E essa comparação aqui, gente, é o retrato perfeito do dilema que muita gente enfrenta. De um lado, você tem o Roundcube, com essa interface moderna, bonita, que consome uma quantidade ok de recursos. Do outro, o SquirrelMail, com uma interface que, vamos ser honestos, é bem ultrapassada, mas que é a definição de eficiência. Ele roda em praticamente qualquer coisa.
A sua escolha vai depender do que você valoriza mais, um visual agradável ou uma eficiência levada ao extremo. Com toda essa informação na mesa, chegamos finalmente ao momento do veredito. Vamos juntar todas as peças e dar recomendações bem claras e diretas para cada tipo de perfil. Para escolher, o processo é bem simples, na verdade. É só se fazer 3 perguntas. Primeiro, o que é mais importante para mim agora? É simplicidade? São ferramentas de colaboração? Ou é privacidade total? Segundo, qual o meu nível de conforto com a parte mais técnica? E terceiro, com base nisso, é só achar a sugestão que se encaixa perfeitamente no seu perfil. Então, vamos direto ao ponto. Para a grande maioria das pessoas, seja para uso pessoal ou para uma pequena empresa, a resposta é Roundcube ou Rainloop. Não tem muito erro. Eles são modernos, fáceis de usar e super completos para o dia a dia. Agora, se a gente está falando de uma empresa onde o e-mail é só o começo da conversa, aí a escolha é outra. Zimbra e Afterlogic não são só webmails, eles são verdadeiros centros de comando para as equipes, integrando tudo que é preciso para a produtividade decolar. E para aqueles casos bem específicos, as recomendações são cirúrgicas. Se a sua bandeira é a privacidade, pode parar de procurar, sua busca termina com Mailpile ou Sifet. E se você tem aquele servidor guerreiro que se recusa a se aposentar, o Squirrel Mail é o seu herói, mantendo tudo funcionando de forma leve e super eficiente. Agora, um ponto super importante que a gente precisa lembrar. Todas essas são soluções que você mesmo hospeda. Isso traz vantagens incríveis, como ter controle total sobre seus próprios dados. Mas, claro, também vem com responsabilidades. A necessidade de ter um certo conhecimento técnico para instalar, para manter e, o mais importante de tudo, para proteger o sistema. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. No mundo dominado por soluções prontas na nuvem, que são super fáceis de usar, será que o esforço de configurar e manter seu próprio sistema de e-mail ainda faz sentido? A resposta, no fim das contas, depende do quanto se valoriza o controle, a privacidade e a personalização. É uma reflexão importante para a gente encerrar essa nossa análise.